Olá, no vídeo de hoje nós vamos ver quais os tipos de infarto, causas, principais fatores de riscos, quais são os principais sintomas de um infarto, como identificar logo cedo. O infarto, ele tem cura? Qual é o melhor tratamento? Como é feito o diagnóstico? E por fim eu te oriento em algumas dicas de como prevenir o infarto. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Mas antes de iniciarmos, se você puder já deixar aquele like para ajudar o nosso canal, se inscreve, assim você fica por dentro de todas as nossas dicas de saúde que eu tenho trazido para vocês aqui toda semana. Burlamente conhecido aí como ataque cardíaco do miocárdio, é um processo de morte do tecido, que é a necrose, da parte do nosso músculo cardíaco por falta de oxigênio, devido aí a uma obstrução de uma artéria na coronária. Essa obstrução geralmente ela ocorre sim pela formação de um coágulo sobre uma área aí previamente acometida por uma aterosclerose, que são as placas de gordura, que acabam causando estreitamento dos nossos vasos sanguíneos no coração e pode sim levar a uma morte súbita, sem você sentir nada. É uma doença silenciosa, mas que sim, ela é muito grave, que deve ser levada sempre em consideração. Então é muito importante você cuidar do seu coração e tomar as medidas que pode te ajudar. A principal causa do infarto, como eu falei anteriormente, é a aterosclerose, onde as placas de gordura elas vão se acumulando no interior das nossas artérias, ou nas artérias coronárias ou em qualquer outra artéria. Essas placas de gordura elas se desprendem e vão parar nos vasos menores do nosso coração, tá bom? Geralmente quando essas placas elas se soltam, formam coágulos em volta e impede o fluxo do sangue lá no nosso coração, impedindo o nosso músculo de ter sangue, e aí ele sofre, a célula sofre com isso e morre devido à falta do oxigênio nessa região. Ele pode ocorrer em várias partes do nosso coração, vai depender de qual artéria foi obstruída ali no local. Em casos raros, ele pode acontecer aí o infarto pela contração da artéria, que pode interromper o fluxo de sangue, ou mesmo por um desprendimento do coágulo originado dentro do próprio coração, que vai se alojar no interior de algum vaso, impedindo o fluxo ali, tá bom? E quais são os tipos de infarto? Existem 5 tipos de infartos diferentes. O tipo 1 ocorre de forma espontânea, por dissecção, erosão ou ruptura de uma placa aterosclerótica, que é a placa de gordura. O tipo 2 é o infarto que acontece aí quando tem um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio pelo nosso coração, tá bom? Ele bate mais acelerado, ele precisa de mais oxigênio e aí não tem sangue suficiente para suprir essa necessidade exagerada do coração. Isso acontece numa arritmia, num momento aí de uma perda de sangue muito grave, e aí esse coração ele fica sem sangue e pode vir a sofrer e infartar. O tipo 3 do ataque cardíaco é uma morte súbita, não sobra nem tempo para coletar os marcadores de necrose. O tipo 4 ocorre pela trombose aí de um stent já existente, de um cateterismo que é realizado para tratar obstruções das artérias, e aí acontece o coágulo ali e por conta disso acontece. E tem o tipo 5 que acontece quando já tem uma lesão no coração por causa de uma revascularização desse miocárdio. Então são algumas causas, alguns tipos diferentes de infarto. O ideal é que você fique sempre atento, principalmente se você já teve o infarto, e tome todos os cuidados para estar prevenindo esse infarto. Entre os fatores de riscos do infarto estão o sedentarismo, tabagismo, alimentação rica em gorduras prejudiciais, sódio em excesso, colesterol, estresse, condições como diabetes, hipertensões. São essas as condições que podem sim te fazer a sofrer um infarto. Então fique atento quanto a todas essas situações. E quais são os sintomas do infarto? Eles podem variar de acordo aí com cada paciente. Em idosos, pessoas com diabetes apresentam sintomas inespecíficos, mas no geral as manifestações de um infarto é dor no peito, que pode irradiar para o braço esquerdo ou para o braço direito, ou ambos os braços,
tá bom? Sente dor nas costas, na mandíbula aqui, no rosto, sensação de peso no tórax, falta de ar, palidez, um suor frio, um desconforto no abdômen. Geralmente os idosos eles sentem mais esse desconforto no abdômen. Alguns apresentam náusea, vômito, tontura, para que você procure um médico. Você não precisa ter todos esses sintomas. Se você já tem uma dor no peito com uma falta de ar, uma dor no peito com suor frio, uma tontura, já é um sinal de alerta. Então você precisa sim entrar em contato aí com o 192, chamar o SAMU. Se você perceber que o SAMU vai demorar mais do que 15 minutos, o ideal é que você vá ao médico, seja aí de carro particular, de Uber, de táxi. Nunca vá dirigindo, tá bom? Sempre procure uma ajuda, porque entre 30% e 50% dos casos de infarto, infelizmente, eles acabam acontecendo a morte desse paciente, ou em casa ou no caminho. A cada segundo importa. Não deixe para agir depois. Nesses casos é preferível sim pecar pelo excesso. O infarto ele tem cura? Não existe uma cura para o infarto. O ideal é prevenir mesmo. Quanto antes o paciente receber esse atendimento médico, o tratamento, são as maiores chances de recuperação. Procure rapidamente a unidade de emergência, isso pode salvar a sua vida. Qual é o tratamento para o infarto? O tratamento para o infarto ele pode envolver intervenções cirúrgicas ou medicamentos como anticoagulantes, analgésicos para desobstruir essas artérias. Realizam-se também procedimentos como angioplastia, revascularização desse miocárdio, também chamado de ponte de safena. Se você tem algum sintoma de infarto, qual médico você deve procurar? É fundamental você procurar um atendimento de urgência o quanto antes, logo no início. E como é feito o diagnóstico do infarto? Ele é feito por profissionais aí na unidade de emergência, realizam-se o eletrocardiograma que vai diagnosticar o infarto, identificar qual é o tipo da doença, tá bom? Para iniciar o tratamento adequado e a recuperação desse paciente. O cardiologista ele vai avaliar alguns sintomas, vão fazer exames físicos, solicitar exames laboratoriais como análise de troponina e mioglobina, tá bom? São algumas medidas que esse profissional ele pode vir a tomar para estar realizando o diagnóstico. Eu espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida ainda, você pode me perguntar aqui nos comentários, que eu respondo a todos com muito carinho. Se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal, assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e fica por dentro das nossas dicas de saúde. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.